Um dia é Bahia, outro dia é Cabedelo. Quando não é Cabedelo, é Bahia. Dessa vez, o cenário de homicídio foi a cidade portuária. Um trabalhador e um adolescente de 15 anos foram assassinados. E pelo que tudo indica, pelo menos pelas primeiras investigações feitas pela Polícia Civil, por engano. David Martins traz ao vivo e traz mais detalhes sobre esse crime. David, seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a você. Oi, Paulo Neto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando o programa. É verdade, meu amigo, a gente pode estar falando de uma tragédia. Eu estou aqui na frente do IML, no bairro do Cristo Redentor, porque os corpos foram trazidos para cá. E esse aqui, Paulo Neto, é o local por onde os corpos saem, é o local por onde os corpos são liberados para a família. No entanto, não há previsão para que isso aconteça, porque os familiares ainda não vieram aqui para fazer aquele procedimento de liberação do corpo para depois realizar o devido velório e depois o sepultamento. Para que o pessoal de casa possa entender, diante do que você já falou aí na abertura da chamada, esses dois jovens, eles podem ter sido mortos enganados. Aparentemente, há um indício muito forte da polícia de que eles não eram os alvos procurados na noite de ontem lá em Cabedelo. O Yuri Marinho Barbosa, de 21 anos, motociclista que pilotava a moto, estava trabalhando como mototaxista. Ele trabalha em uma empresa atacadista lá em Cabedelo. Quando larga do serviço, no final da tarde, começo de noite, ele pega a moto, que é da mãe, que a mãe comprou para que ele trabalhasse. A moto está no nome da mãe, e ele vai fazer transporte de mototáxi lá na região de Cabedelo. E ontem à noite ele estava mais uma vez trabalhando. É uma forma de complementar a renda, é uma forma de ajudar nas despesas da casa. Ontem, meus amigos, minhas amigas, essa corrida não era para ter sido dele. Ele estava no ponto lá esperando os clientes, quando chegou esse adolescente, de acordo com o pai, pedindo uma corrida para esse local, que é lá na área do Jacaré, do bairro Jacaré, onde fica uma comunidade conhecida como Talibã. Esse adolescente de 15 anos chegou pedindo a corrida e iria com o amigo dele que também estava nesse ponto. Só que a moto do amigo não funcionou. Ele foi e pegou a corrida do amigo. Ele disse: deixa comigo que eu faço essa corrida, é minha última da noite para eu ir embora. Já era mais de 11 horas da noite. Foi exatamente nesse momento que eles entravam na comunidade, que deram de frente com um grupo entre 15 e 20 criminosos armados que abriram fogo na direção dos dois, que foram atingidos e morreram na hora. O padrasto do Yuri Marinho, que era um mototaxista, ele falou com a gente, disse que era um menino de bem, nunca deu problema, apesar de ser o padrasto, cria ele desde pequenininho, inclusive chama o Yuri de filho, lamentou demais o que aconteceu na noite de ontem. Vamos ouvir o padrasto. Ele é um menino trabalhador, sempre procurou os objetivos dele, certo? Trabalhava no X Mateus, aí nas horas vagas fazia mototáxi para ganhar um dinheirinho a mais, certo? Sempre fazia um troquinho a mais para ajudar dentro de casa. Nunca tive que reclamar dele, sempre me obedecia, certo? Saía, dava benção à mãe, benção ao pai, me chamava de pai e tudo. Apesar do seu padrasto, ele mesmo me chamava de pai. Ele sabia da resistência de andar sem um capacete na comunidade. Ele sabia, porque como ele fazia mototáxi, aí ele sabia essa resistência. Ele foi o seguinte, ele foi pegar... Ele não ia fazer essa viagem. Quem ia fazer a viagem era outra pessoa. Só que a moto dessa outra pessoa quebrou. Aí passou para ele. E quem foi fazer a viagem foi ele. Foi isso que aconteceu. Que lembrança vai ficar dele? Assim. Pra mim, não sei. Não sei o que dizer, não. Tá aí, tá vendo? Que destino, hein? E as boas referências também são do menor de 15 anos, que também está identificado, Antônio Cauã da Silva, com 15 anos. Atualmente ele não morava nessa comunidade. Ele estava vivendo com uma namorada em outra região de Cabedelo, mas a mãe dele mora nessa comunidade. E a suspeita é que ele iria para a casa da mãe visitar ou passar a noite na casa da mãe quando aconteceu tudo isso. O menor também não tem nenhum histórico no mundo policial, os familiares estiveram no local, segundo a delegada, inclusive a família
toda evangélica, disse que ele também não é um jovem que causava problemas, e tudo indica realmente que foi isso. Os dois acabaram sendo alvos errados, que estavam no local errado, na hora errada. Vamos ouvir a delegada Josenice Andrade, que está investigando esse caso. A princípio, dizem que cerca de 20 a 30 homens chegaram fortemente armados, a pé. Não havia registro nem de carro, o que eu estranhei, né, para sair dali daquele local, só se eles deixaram. E foram muitos disparos de 12, de 9 milímetros e 380. E com relação às vítimas, a senhora sabe o que sobre a vida deles? Um era um menor de 15 anos de idade, que a família estava no local, foi identificado de pronto. O outro, chegou uma pessoa que disse conhecer a vítima, que se tratava de uma pessoa chamada Yuri, que não tinha passagem na polícia, que era um trabalhador, trabalhava de carteira assinada. Teve uma casa que eles entraram, derrubaram a porta, mas não houve disparos, não, segundo a moradora, eles não falaram nada. Tinha pessoas na residência, mas não houve nenhuma tentativa, nenhuma agressão direta, né? Porque o fato de entrar armado já é uma agressão muito grande. Mas não houve assim, disparo ou algo parecido na residência, não. Olha, um detalhe que chamou a atenção nessa ocorrência é que os criminosos que invadiram essa comunidade jogaram grampos nas principais entradas do local, dificultando o acesso da polícia, dificultando a chegada da polícia. Então, antes de entrar, se comentou que tinha sido depois, mas não, foi na chegada da comunidade, eles deixaram esses grampos para que não fossem pegos pela polícia. E o que leva a investigação a acreditar que os alvos foram errados, porque eles invadiram essa casa, provavelmente procurando por alguém ou por alguma coisa, não encontraram nada, na saída deram de cara com essa moto e os tiros aconteceram, infelizmente os dois morreram. É o início da investigação, a polícia continua trabalhando, mas a princípio há forte indício de que eles foram alvos errados. Eu volto com você, Paulo Neto. Muito obrigado, David Martins, a você pelas informações. Lembram do que eu disse no início da semana aqui no programa? Para quem manda mensagem no YouTube e diz: a gente não tem que reclamar não, é briga de facção, eles estão se matando. E o que foi que eu disse? Mas nessa briga também morre gente inocente. Nessa luta inglória, nessa disputa pela criminalidade ocupando cada vez mais espaços na nossa sociedade, não é só bandido que morre, não. Gente de bem também perde a vida, lamentavelmente.